Saudações, vigia das pessoas, estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Nessa semana estamos vendo a lição número 5. A gente usa esse guia aqui, ó, chamado Lição da Escola Sabatina. Essa lição é feita pelos adventistas do sétimo dia. É chamada Lição da Escola Sabatina porque a reunião deles é no sábado. Ou poderia ser por outro motivo. Lição da Escola Sabatina. Lição da escola que sabatina, que faz perguntas. Alusões, imagens e símbolos. Como compreender a profecia bíblica? Nessa semana o autor Shawn Baumstra está nos levando a compreender melhor a formação das nações. As nações, segunda parte. Semana passada nós vimos como se formam as nações. E agora estamos vendo como algumas nuances dessas formações. Ontem, segunda-feira, nós falamos sobre Daniel capítulo 2. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloque aí para nós e a gente vai tentar esclarecê-lo, tá bom? É um assunto muito denso, então a gente tem muita dificuldade para passar, porque profecia é complicado. Se você interpreta a profecia e aí você se equivoca, as pessoas tendem a desvalorizar todo o seu trabalho. Mas é melhor estar equivocado no estudo. Bom dia, jovens. É melhor estar equivocado no estudo do que não estudar, entende? O exemplo é o grande pastor Samuel. Ele acampou essa teoria aí dos 7 reis, de Apocalipse 17, e parece que não está dando direito. Eu lamento, porque eu até queria que estivesse dando certinho. Mas Deus, Ele não deixa o seu povo na ignorância. Ele vai dar uma luz ao pastor Samuel, pastor Samuel, e a resposta para isso é estudar. Poderoso Criador, vigia das pessoas, dá-nos entendimento quando debruçarmos na Tua Palavra, para que possamos compreender e para que possamos saber passar alguns desses conceitos. Muito obrigado, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar um capítulo que é mais difícil ainda do que o capítulo 2 de Daniel. Sim, meus amores. Hoje vamos estudar o capítulo 7. Se o capítulo 2 é difícil, bom dia, jovens. Se o capítulo 2 é difícil, imagina os senhores o capítulo 7. Se o capítulo 2 é difícil, o capítulo 7 é dificílimo. O capítulo 2 falou sobre o sonho. Bom dia, jovens. O capítulo 2 falou sobre o sonho do rei Nabuco. No sonho, o rei Nabuco viu aquela estátua misteriosa. E Daniel explicou que aquilo ali era as sucessões das nações. Agora, hoje o capítulo 7, eu nem estudei a lição do Shawn Baumstra, porque eu gosto de ver na Bíblia primeiro e depois eu gosto de ver os comentários. É assim que eu gosto. O livro de Daniel, ele não deve ser lido capítulo a capítulo. Por quê? Eu não sei por que o livro de Daniel foi escrito de modo salteado.
Você lê primeiro o capítulo 1, depois você lê o capítulo 2, depois você vai pro... Acho que dá para ler o 3 ainda, dá para ler o 4. Não sei se dá para ler o 4, porque o 4 conta a história do rei Nabucodonosor. Eu sei que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá bom? Eu tinha quando eu fiz a faculdade, eu anotei tudo na minha Bíblia de estudo, mas essa não é a minha Bíblia de estudo, essa é uma Bíblia que eu comprei esse ano, porque eu queria uma Bíblia com inário, aí eu comprei essa Bíblia. Mas não se preocupe com isso não, tá bom? O capítulo 2, ele falou da estátua do sonho, que Nabucodonosor, ele viu uma grande estátua com vários metais. E o profeta falou para ele que ele era o primeiro metal, o ouro, cabeça de ouro. Cabeça de ouro, cabeça de ovo. Lembrei de alguém aqui também. É muito parecido com o Nabucodonosor. O capítulo 3 de Daniel, ele fala da revolta do homem contra Deus. Deus disse a Nabucodonosor: você é a cabeça de ouro, você terá um grande reinado, mas você passará como todos os humanos passam. Depois de você virá outro reino, o peito de prata. Sabe o que o rei Nabuco fez? Desafiou a Deus. Gente, está muito frio aqui na colina. Aqui na colina do Vale do Sol. Está frio demais. Estamos aqui no alto do Monte da Oração. Pessoas de todos os povos afluem aqui para orar. Se você mora longe daqui, não precisa você correr para cá não. Deus responde a sua oração, esteja você onde você estiver, tá bom? Aí no capítulo 3, ele faz uma estátua totalmente de ouro. Ele fala: eu que mando, não é Deus. E agora eu quero que vocês todos adorem essa minha estátua. E aí o povo todo se curvou, menos os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí os carinhas foram jogados dentro da fornalha quente. Mas o fogo não os queimou. E eles exaltaram ao Deus Criador, o vigia das pessoas. Se inscreva no canal, vai. Compartilhe o vídeo, alguém pode estar precisando de um conteúdo como esse. Deu seu gostei ou não gostei? Não importa se você gostou ou não gostou. Para o YouTube, o importante é que você se manifestou, vai. Cada comentário, cada like ou dislike é importante porque mostra algum engajamento. Eu não estou aqui por like e dislike. Eu estou aqui para pregar a palavra que o Senhor me mandou fazer. Bom dia, Alberto. Tudo bem? Como é que está o senhor? Vai com Deus, bom trabalho. O moço falou aqui alguma coisa e eu até perdi a... Bom dia, jovem. Eu até perdi aqui o... Bom dia, jovem. Ele passou mexendo comigo e eu fiquei tímido. Mas você também que passou aqui, se inscreva, viu? O que eu estava falando? Eu não sei o que está falando. O importante é que você tem que se inscrever, compartilhar. Da oração, não importa onde você ore, se é no Monte da Oração em Barueri, se é em Israel, em Jerusalém, não. Onde você estiver, você pode orar ao Senhor, tá bom? Veja aqui, hoje vai falar do capítulo 7. Eu vou ler um pouquinho do capítulo 7, porque a gente manda você ler, mas você não lê.
No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Veja, no primeiro ano de Belsazar. Belsazar é esse mesmo rei que no capítulo 5 foi subjugado. Eu não sei por que primeiro passou a visão, porque podia ter passado a visão do primeiro ano dele, não é? E depois passava a subjugação de Belsazar, não. Mas a história de Belsazar está no 5 e a história do sonho de Daniel está no 7, não sei por quê. Então não está em ordem cronológica. Então no primeiro dia, no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel, eu tive um sonho e tive visões que passaram diante dos meus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Aqui está na terceira pessoa, é como se não fosse ele falando. Alguém está contando o sonho que Daniel teve. Bom, logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. E Daniel disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. Tomara que o autor Sean Bancer fale alguma coisa dessas coisas aqui, porque é complicado decifrar todas essas falas aqui, né? Importante a gente conhecer, tá bom? A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um de seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, come e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de águia, de ave. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, no sonho, né? E apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, pernas de ferro, dente de ferro. Aqui são dicas. Fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 cabeças, tinha 10 chifres. 10 chifres, 10 cabeças. Daniel 7, Apocalipse 17. Daniel 7, Apocalipse 13. Será que tem alguma coisa a ver? Certamente. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Qual é a boca humana que fala com arrogância, como se fosse o próprio Deus? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como neve, os cabelos da cabeça como a lã pura. O seu trono era chamas de fogo. Tá vendo semelhança aí? Isaías, Ezequiel. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalado então a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Depois de ver a assolação na terra, Daniel olha para o céu, ou é levado em sonho para o céu, e ele vê um tribunal acontecendo no céu, um julgamento acontecendo no céu. Quem está sendo julgado? O que está acontecendo? Daniel pergunta: Senhor, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre pequeno proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado do domínio, mas foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha
com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. Alguém como o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu? Aqui tem duas interpretações. É profecia, gente, deixa eu errar. Jesus vai vir do céu nas nuvens com grande glória e pompa. Daniel está vendo aqui alguém vindo como o Filho do Homem. Ele está vindo para a terra ou ele está vindo para o santuário? Se ele está vindo para o santuário, é Jesus como o Filho do Homem. E se ele estiver vindo para a terra? Ah, não sei. Cuidado com os falsos cristos que aparecem aí. Ele se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, reino e glória para que as pessoas de todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Quem é esse semelhante ao Filho do Homem? É o próprio Jesus Cristo. É o próprio Rei do sétimo reino. Gente, tá na cara. São Jumento não percebe isso? Ó, foi aberto uns tronos no céu. O domínio na terra foi tomado pelo chifre pequeno, que até a reforma, até todos os reformadores acreditavam Roma era esse chifre pequeno. Aí depois inventaram uma coisa chamada a Contra-Reforma, a Companhia de Jesus. E eles desvirtuaram toda a palavra de Deus para que o foco saísse de Roma. Mas não esqueçam, o quinto reino que eu falei, que eu chamei de sexto reino, está reinando. O trono de Satanás está em Babilônia. O trono está vacante, mas será ocupado. Ele que fala com arrogância, como se fosse o próprio Filho de Deus na terra, não é. O Filho de Deus na terra é o próprio Jesus. Ele age por meio do Espírito Santo. A homem nenhum chameis Pai, a homem nenhum dê a sua intelectualidade, dê a sua mente. Falando nisso, cuidado com esse negócio de parapsicologia. Parapsicologia? Eu acho que é isso. Aquilo que o cara faz, a regressão, entra na sua mente, você lembra que você era bebezinho, blá blá blá. Cuidado com isso! Quando você participa de uma sessão dessa, você está dando a sua mente para um estrangeiro, um estranho. Então eu, Daniel, fiquei alarmado. Daniel ficou alarmado e eu também estou alarmado. Com as visões que passaram diante de mim, diante dos meus olhos, elas me perturbaram muito. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto, um dos anciãos, lembra o trono de Apocalipse 4, 5? Ele se virou para um dos anciãos e perguntou: o que é tudo isso que eu estou vendo? Então ele falou: venha comigo, e fez saber as interpretações das coisas. Tá vendo? Tudo que eu li agora, você não precisa saber. Por quê? O próprio Deus interpreta. Então, um dos anciãos, ou um dos anjos que estavam ali, falou para Daniel: eu vou interpretar o que você acabou de ler até agora no capítulo 7. E ele começou a interpretação. Então, meus amores, você não precisa se preocupar com essa interpretação, porque o anjo já está interpretando aqui. O anjo ou alguém ali, de repente um dos anciãos. Então eu vou falar para você, quem são esses que você acabou de ver? Esses grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Esses reis se levantarão da terra a partir de você, Daniel. Mas os santos do Altíssimo receberão e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade, o reino.
ele está falando, esses 4 reis vão dominar a terra, mas no final serão subjugados. E os santos do Altíssimo herdarão toda a terra. Então, eu, Daniel, fiquei preocupado e quis saber a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Esse animal é muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés, os que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha, e de outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e estava vencendo. O chifre pequeno, todos os historiadores afirmam e confirmavam e desafirmavam e falava de novo. Desafirmava não, confirmava em cima. O chifre pequeno é Roma. E veio o tempo em que os santos possuíam um reino. Então ele disse, o quarto animal, ele não falou sobre os primeiros 3 reis, mas ele vai falar daqui a pouco, tá bom? Se não der para falar agora, ele fala no capítulo 8. Porque ele fala, esses animais são o rei da Pérsia e da Média e da Pérsia. É o rei da Grécia. E o chifre mais forte é o primeiro rei, no caso, Alexandre, rei da Grécia, né? E aí ele vai falando. Mas agora ele vai falar, como o Daniel perguntou do quarto animal, ele vai falar. O quarto animal é o seguinte, Daniel, presta atenção. O quarto animal será um quarto reino da terra. Ou seja, o primeiro reino, Babilônia. O segundo reino, Medopérsia. O terceiro reino, Grécia. O quarto reino, Roma. Tá bom? Então é assim, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma. E aí depois vem o quinto reino, que é Jesus Cristo, acabando com tudo. O quarto reino está reinando até hoje. Daqui a pouco virá o quinto, que é o próprio Jesus Cristo, descendo, bom dia, cavaleiro, com alarido e glória do céu. O quarto animal será um quarto reino da terra. Ele será diferente de todos os outros. Ele devorará toda a terra. Roma subjugou a terra. Roma vive ainda hoje sob os muros do Vaticano. E pisará com os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantarão outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará os 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá o santo do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, 2 tempos e metade de tempo. Mas depois será instalado a sessão tribunal, para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, e meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no meu coração. Eu vou tentar resumir aqui, porque eu não sei explicar isso aqui, tintim por tintim. Eu entendo mais ou menos, mas não sei explicar tintim por tintim. Tem mestres muito bons aí ensinando. Mas Daniel viu a sucessão de reis. Entende? Ele está no reino da Babilônia. Ele está falando sobre o rei Belsazar. Então,
o anjo disse que são 4 reis. Se são 4 reis, então é lógico. Primeiro, Babilônia. Depois, Medo-Pérsia. Porque o Belsazar vai cair e vai entrar o Dario, o Medo. Depois vem o Ciro Persa, mas é um só. Depois vem Grécia com Alexandre o Grande. E depois Roma. Então isso aqui está claro na sua cabeça. E o reino de Roma continua até hoje. O Império Romano caiu em 500, não foi? Não lembro, não sou bom de história. O Império Romano caiu, mas o poder do chifre pequeno continua. Que é o quê? Roma personalizado na pessoa do Papa. Ou do papado. Então o papado subsistiu desde aquela época até hoje. Tanto é que ele mesmo arrota a vantagem de ser sucessor de Pedro. Então, considerando Pedro I Papa e Francisco o último. E agora virá o último do último, que é o 8º Papa da Era Moderna, da Era dos Reis, a partir de 1929. Então, é Roma. Roma, Roma, Roma. A gente não vai ficar falando aqui, então a gente fala Babilônia. Porque João era sabidinho, falava Babilônia. E esse poder, ele vai subjugar o povo de Deus. Ele vai afrontar a lei de Deus. Ele vai colocar uma lei semelhante, mas diferente para afrontar. Entende? Então você quer saber o que Deus fala? Tá a Bíblia. Você quer saber o que Deus não fala? Vai pegar nesses catecismos, desses livros aí, os profetas modernos. Tá aí. Entende? Muito bem, eu sei que ficou 1000 dúvidas, eu também estou com elas. Então você faz o quê? Escreve aí, pergunta que eu vou responder uma por uma, tá bom? E tudo que eu li aqui no Apocalipse, que eu comentei alguma coisa, eu tenho por escrito. Então se você precisar, se ficou alguma dúvida, se eu falei alguma besteira, você pergunta aí que a gente vai colocar os pinguinhos nos is, para que você não fique com dúvida. O que você precisa saber é que os reinos de Daniel 7 são os 4 últimos reinos da terra. Qual seja Babilônia, Grécia, Roma, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Porque depois de Roma vem Jesus Cristo, o reino eterno. Aleluia, amém. O sonho de Daniel 2 foi apresentado inicialmente ao rei da Babilônia. A visão de Daniel 7, por outro lado, foi dado a um profeta hebreu, um membro do povo da aliança. Daniel viu essencialmente a mesma coisa que Nabucodonosor, mas de uma perspectiva diferente. Em vez de uma estátua, ele contemplou nações surgindo do mar, com vento agitando as águas. Essas nações estavam em conflitos constantes, causando mudanças perpétuas no poder. A Bíblia usa a ilustração de inundações e ondas para descrever o tumulto entre as nações. Em contraste, a terra prometida, pelo menos durante algum tempo, foi uma espécie de ilha de paz e segurança em meio ao mar de reinos. Era uma nação sagrada, firmada na base do governo de Deus, em oposição às nações rebeldes. Leia Daniel 7, 1 a 3. Essa cena contém bastante movimento e mostra bestas que subiam do mar. Que lições tiramos dessa imagem? Não precisa ler porque nós já lemos aqui, tá bom? Vamos só ver o comentário do autor e saber o que se combina com as nossas imagens. Nós vimos guerras na terra, nós vimos julgamento no céu, nós vimos um monte de coisa aqui. E depois o anjo disse que esse quarto monstro é terrível mesmo, e ele vai subsistir até o fim dos tempos. Daniel, bom dia meu amigo, vai com Deus. Daniel observou os ventos agitando o mar, quando de repente os animais começaram a subir para a terra, ao seu território. Os problemas dos gentios se tornaram problemas de seu povo. Israel escolheu viver como gentios, então agora viveria com os gentios, sob o poder deles, começando com a dominação babilônica. O povo da aliança nunca mais desfrutou autonomia completa ou duradoura. Essa perda de autonomia durará até o fim. Veja, essa perda de autonomia
essa subjugação diante dos povos do mundo vai durar até o fim. Veja, o povo de Daniel era Israel. O povo de Deus hoje continua sendo Israel, só que não o Estado de Israel. O povo de Deus continua sendo o novo Israel, qual seja, todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Essa perda de autonomia durará até o fim, já falei isso. Essa perda de autonomia durará até o fim quando Cristo for restaurado. Ó, tá vendo? Ó? Acabei de comentar, o autor falou aqui. Então essa vitória final no último dia sobre esses 4 reis só virá com Jesus, só virá com a volta de Jesus, só virá com a instalação do 7º reino da terra. Temos aí série falando sobre isso. Temos um estudo de Daniel capítulo por capítulo, tá aí já, meu amigo. São 1000 vídeos. Comentário de modo muito simples, como simples eu sou, mas assertivo. Vai aí ver. Tem dúvida? Pergunta pra gente. Não quer falar nos comentários? Manda um e-mail, vigiadaspesoas@gmail.com, vigiadaspesoas@gmail.com. A gente responde. Então, o autor está confirmando aqui. Essa perseguição ao povo de Deus, ela se iniciou no reinado de Babilônia e ela vai até o último rei, que é o 4º, Roma. Roma ainda continua. O Império Romano pagão caiu, mas o Império Romano cristão está muito forte aí. Cristão entre aspas, porque cristão é aquele que faz a vontade de Deus. Então, a Igreja Romana, ela tem muitos méritos, é a maior representante da cristandade no mundo. Só que ela, como ela surgiu em Babilônia, ela derivou de Babilônia, ela acabou pegando aí os rituais pagãos e colocou na igreja e está hoje até aí, entende? Batizou os ritos pagãos e aí está aí vivendo até hoje. A Roma, ela aprendeu, o Império Romano aprendeu em vez de perseguir o cristão, passou a absorver as suas crenças. Só que ele absorveu as suas crenças e colocou as deles também. Qual, por exemplo, a adoração de ídolos. Por exemplo, a adoração a Deus no domingo, isso é pagão. Embora algumas nações tenham sido melhores que outras e alguns períodos tinham sido mais pacíficos do que outros, a maior parte da história tem sido uma tragédia após outra, um opressor depois do outro, e tudo isso sob o domínio de governos que afirmam ter melhores intenções para seu povo. Isso contrasta com o governo de Deus, que desejava se a nação ao menos tivesse escolhido. Como Romanos 3, 10 a 19 ajuda a explicar o mundo, como especialmente o versículo 19 mostra por que precisamos desesperadamente do Evangelho na nossa vida. Eu não lembro agora de Romanos 19, e o vídeo está muito longo para eu olhar aqui. Eu gosto da lição que o autor vai comentando embaixo e você lembra qual o versículo que eu estou falando. Mas vai lá, leia lá, Romanos 3, 10 a 19. E como é que você pode fazer o paralelo das perseguições aqui do mundo, né? O maligno jaz, o mundo jaz no maligno. Olha, eu confesso que eu estou meio decepcionado com o autor, São Monstra. Depois eu vou ver o estudo da lição, o resumo da lição no final, porque eu achei que o autor, ele pincelou muito agora. Daniel 2 e Daniel 7, ficou faltando ainda mais coisa. Ainda bem que nós lemos o capítulo, né? E uma vez lido o capítulo, aí a gente pode tirar a nossa própria interpretação. O nosso próprio entendimento, a partir da interpretação que o anjo deu
a Daniel, tá bom? Bom, isso aqui na verdade é um tira-gosto para que você possa compreender a profecia bíblica, para que você comece a investigar por si mesmo. O que você não entende, meu amigo, vai esperando até você entender. O que você entendeu equivocadamente, meu amigo, tem problema. Uma hora a gente acaba entendendo. Muito obrigado pela fineza da tua companhia. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas se dê paz. Amém. Paz tem que tirar o boné em adoração ao Deus Criador do céu e da terra, em respeito ao grande Pantocrator.